Muitos têm levantado a questão de como eu, um criminoso, um ex-presidiário, posso ter me tornado um pastor. Eu gostaria de refletir com os irmãos a esse respeito, à luz da palavra, à luz da Bíblia. Mas antes, eu gostaria de deixar claro que eu jamais me apresentei como pastor. Se você tomou conhecimento deste fato, foi porque a imprensa, que está sempre de olho nas coisas que acontecem em torno da minha vida, se incumbiu de divulgar e criar aí uma certa polêmica em torno disso. Eu não costumo me vangloriar deste fato, porque eu aprendi com o nosso querido pastor Márcio de que pastor não é um título, é uma função. Pastor não é um título, algo para se pendurar na parede, como se fosse um diploma. Pastor é uma função, é um chamado, é algo que você faz para Deus e não algo que você mostra como uma conquista. Estão entendendo? Então, a gente sempre aprende com o nosso querido pastor que o cristão, ele olha os outros de baixo para cima, né? Ele costuma dizer que o cristão ele cresce como o rabo do cavalo, cresce para baixo. O próprio Jesus disse, aquele que quiser ser o maior, seja como o menor, que sirva o outro, né? E o próprio Jesus também disse, considerai a todos superiores a vós outros. Quer dizer, você olha as pessoas de baixo para cima. Ser pastor não é uma questão de vanglória, não é uma questão de se achar melhor, se é que os irmãos estão me entendendo. Outra coisa que é importante saber é que diversos outros ex-criminosos e ex-presidiários, eles se tornaram pastores. Não sou apenas eu. Eu sou mais um dentre tantos na história que se tornaram pessoas de destaque até. E eu vou mostrar para os irmãos, inclusive na Bíblia, essa questão. E talvez você que já se escandalize, né, com esse fato, como pode uma pessoa para ser pastor, ele tem que ser um exemplo, ele tem que ser santo, ele tem que ser todo correto. E eu concordo, né? Isso é o natural de nós pensarmos. Porém, não se esqueça que Jesus falou que não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele fala que os sãos não precisam de médico. E ele fala, eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. É curioso isso, né? Porque nós, seres humanos, nós somos, naturalmente, nós selecionamos esse tipo de pecado, esse tipo de erro, esse tipo de crime, esse tem perdão, esse não tem. Esse pode se tornar um pastor, aquele não pode se tornar um pastor. Isso é o natural do ser humano. Mas pensa comigo uma coisa. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Digamos que o maior traficante do Brasil, talvez você esteja até lembrando de algum nome aí que vem à sua cabeça, vamos supor que amanhã ele se converte. Ele larga a vida de crimes, como diz o nosso pastor Márcio, ele deixa de ser lagarta e se torna uma borboleta. Ele passa por uma metamorfose, que também é chamada de metanoia, mudança de mente. E essa pessoa começa a falar, peraí, Deus me ama, Deus agora ele tem um propósito na minha vida, eu não sou mais aquela pessoa que faz o mal, eu não sou mais aquele traficante que tem 1000 homens armados e que fazem coisas dentro do crime, ao meu comando, né? Agora eu sou um homem de Deus e eu inclusive vou tirar outros dessa vida errada. E ali, este criminoso famoso passa ali 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5, como eu, por exemplo, passei 18 anos até que o nosso pastor falasse, olha, você tem um chamado pastoral. E esse criminoso, né? Então, depois desse período, alguém chegasse para ele e falasse, olha, como você foi criminoso, você não pode crescer mais espiritualmente, você não pode adquirir novas responsabilidades, né? Como eu falei, o chamado pastoral é uma função.
Você não pode cuidar de pessoas, não pode ser um pastor, porque você foi um criminoso. Mas aquele ali que era um adúltero, aquele ali pode, porque o adultério tudo bem, né? Aquele ali que só roubava, também pode. Nós vamos deixar ele se tornar um pastor. Mas você, que era um dos piores criminosos que já teve nesse país, você não vai poder. Você tem que ficar, no máximo, sentado no banco assistindo ao culto. Vocês entendem que isso não faz sentido? É como se você dissesse, você como ser humano escolhesse o tipo de pecado, ou tipo de erro, ou vida pregressa que o sacrifício de Jesus na cruz fosse capaz de apagar. E você concluísse que não, determinados tipos de pecado ou de vida pregressa ou de vida de pecados, o sangue de Cristo, o sacrifício dele na cruz, não é capaz de apagar. Somente assim, se a pessoa foi um corrupto, se ela foi um ladrão, se ele foi um adúltero, se ele desejava mal aos outros, se ele era um fofoqueiro, se ele era uma pessoa perversa ou dissimulada, conspirador, esse, tudo bem. O sacrifício de Jesus é capaz de mudar, é capaz de tornar essa pessoa alguém novo. Mas o traficante, o criminoso famoso que tantos crimes cometeu, não pode. Isso não faz sentido à luz da Bíblia. O sacrifício de Cristo, ele é capaz de limpar, lavar e dar nova vida para qualquer pessoa, desde que essa pessoa, de fato e de verdade, entregue sua vida a Jesus. Passe a viver uma nova vida. Ele seguia por um caminho, agora ele segue por outro caminho. Eu sei que isso parece estranho, né? Porque é natural do ser humano pensar que tem coisa que sim, tem coisa que não. Mas não é isso que a palavra nos diz. A palavra nos diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A palavra diz que Deus nos amou, né? Quando nós ainda éramos pecadores. Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar quando nós ainda éramos pecadores. Quer dizer, Deus ama a gente antes mesmo de nós nos entregarmos a Ele. É um amor incondicional, como nós dizemos, né? A Bíblia diz que ainda que a mãe abandone o filho no ventre, o filho recém-nascido ali, né? Que Deus não nos abandona. E então isso abre uma possibilidade para qualquer pessoa, inclusive você, que talvez até nem tenha tantos pecados, mas tem algumas coisinhas aí, né? Abre a possibilidade de você viver uma nova vida com Cristo. Mas se ainda assim para você parece estranho, né? Uma pessoa ser pastor após ter cometido um crime, eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais com você. Eu gostaria que você, se tiver uma Bíblia, lesse em Efésios 4:11, onde diz assim: E ele, Deus, e ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Efésios 4:11. Designou alguns para apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores e mestres. A gente tem o costume de pensar que pastor é a pessoa que vai pregar, né, em frente de grandes multidões, é a pessoa que vai ensinar o que é certo, o que é o errado. Mas não é bem assim. Veja bem que nós temos ali apóstolos, né? Nós temos os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres. Os apóstolos, né? Eu não vou aqui aprofundar, até porque eu não tenho conhecimento teológico para ficar me aprofundando tanto. Não é exatamente o meu chamado, e os irmãos nessa conversa aqui vão entender isso. Os apóstolos hoje
são aqueles que são os que implantam igrejas. Os profetas, aqueles que trazem o conserto, a correção de Deus, trazem a direção. Os evangelistas são aqueles que pregam e ensinam, levam a palavra, o evangelho, para as multidões ou para pessoas num presídio, para pessoas num... Muitas vezes, quando você está pregando para um vizinho, você é um evangelista. Os pastores, eles são os que cuidam. Eu quero até deixar eles por último, porque temos os mestres. Os mestres são aqueles que fazem o estudo bíblico, se aprofundam no conhecimento das Escrituras. E os pastores são aqueles que cuidam das ovelhas. Talvez na sua cabeça, o pastor, a palavra pastor é tudo isso, né? Mas não é assim, não. O pastor, a função de pastor é cuidar das ovelhas. Lembra que Jesus disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele tem também um momento que ele, com Pedro, ele fala, tu me amas, Pedro? E Pedro fala, claro, então aparta minhas ovelhas. Então, o pastor, ele está ligado à ovelha. Essa figura é até que é um animal, né, que tem algumas características bem interessantes. É um animal que precisa de ajuda, porque ele é um pouco assim, vamos dizer, é meio cabeça dura, para entender da melhor forma. Então ele precisa que alguém que fique guiando, dando uns puxãozinhos de orelha. O pastor é quem cuida. Engraçado que quando chegou o meu tempo de ser ordenado, né, que aliás demorou muito mais que qualquer outra pessoa que eu conheço, né? 18 anos é um tempo bastante razoável, né? A igreja teve um cuidado extremo para me ordenar. Quando eu fui ser ordenado, nosso querido pastor, ele virou para mim e falou assim, filho, você é um pastor. Eu falei, Ele, entenda. Pastor é quem cuida. Eu vejo em você o chamado pastoral porque você tem empatia. Repete comigo, empatia. Ele tem essa coisa engraçada de falar, empatia. Isso, você se importa com a dor dos outros. Quando chega alguém que é necessitado, alguém que precisa de uma ajuda, você para tudo e foca naquilo e você dá aquela atenção. Você se importa, você quer resolver. Então isso é um chamado pastoral. Ele até nesse momento, ele falou, sabe o pastor fulano, que é um bastante conhecido, o chamado dele é mais de evangelista. Por quê? Porque ele leva a palavra, ajunta multidões, então ele tem outro tipo de chamado. E ele ainda falou assim comigo, se alguém te perguntar qual é o seu dom, você vai dizer, dom de misericórdia. Repete comigo, dom de misericórdia. Ele falou assim, porque isso é um dos dons que são mencionados na Bíblia. E engraçado que eu recebi este dom. Digamos assim, não que eu tenha recebido, eu recebi os favores deste dom. Quando eu fui recebido na igreja, foi um ato de misericórdia, um dom de misericórdia que me acolheu, né? Uma pessoa que era rejeitada pela maior parte da sociedade. E hoje, talvez por ter recebido, eu quero também passar para outros, né? Não sei qual o motivo, só Deus sabe, né? Eu gosto muito de um versículo que Paulo diz assim, em nada me argue minha consciência. Paulo dizia que ele tinha consciência limpa. É até difícil dizer isso, né? Eu não teria coragem. Paulo dizia assim, sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu não teria coragem de falar algo tão assim, incisivo, né? Dizendo, olha, eu estou com a consciência tranquila. Ele diz, né? Em nada me argue minha consciência. Porém, não me dou por justificado. Espero até que venha o Senhor que me julgará, né? E Paulo dizendo isso, minha consciência está tranquila, mas eu não me dou por justificado. Espero que venha o Senhor que vai me julgar. E ele fala assim, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor que trará à luz as coisas ocultas das trevas e revelará os desígnios dos corações.
e assim dará o louvor de sua parte a cada um. Então você veja que os desígnios dos corações são as intenções. Sabe, às vezes a gente faz um ato bom, isso sempre me marca esse versículo. Às vezes a gente faz uma coisa boa, mas Deus, ele vê o coração. Nós vemos a aparência, né? Eu costumo até ficar meio impressionado, às vezes, como eu estou sempre ajudando pessoas, é a minha função, né? O próprio nosso pastor Márcio falou, vai e faz isso. Então eu estou indo na ordem, né? Na orientação, no desígnio que ele me passou, e eu estou sempre ajudando. Então as pessoas às vezes falam, Guilherme, você demonstra o amor de Cristo, você realmente tem esse amor. E sempre me bate aquela dúvida, porque eu penso assim, será que eu tenho mesmo? Por que será que eu estou ajudando? Será que eu estou ajudando de coração mesmo? Será? Às vezes eu sinto que estou ajudando de coração, às vezes não, às vezes é um pouco obrigação. Então é uma mistura, né? O ser humano é complexo e eu sondo muito, né? Sonda-me, Senhor, né? Vê se há em mim algum caminho mau. Eu estou sempre sondando. Às vezes eu desejo alguma coisa para alguém, ou eu penso alguma coisa ruim para alguém, então eu sempre estou me questionando. E então, de certa forma, né, se os irmãos compreenderam, essa função de pastor é uma função de quem cuida. Então imagina, eu cuido muito de ex-presidiário, ex-morador de rua. É uma função assim muito honrosa, que eu vejo que Deus me deu a honra de poder participar dessa função. Eu não sou digno disso, porque as pessoas mais incríveis, né, que sempre tiveram, você vê aí Madre Teresa, você vê aí Francisco de Assis, pessoas que marcaram na história, né, que foram dedicadas a cuidar dessas pessoas que estão à margem da sociedade. Então é uma honra muito grande. Quem sou eu? Mas Deus me deu, e o nosso pastor me incumbiu de fazer. Talvez isso seja até um tratamento, talvez isso seja uma forma que Deus está encontrando para me tratar por dentro, né? Não sei. E então a função de pastor não é o que as pessoas pensam. Ele é o super santo, ele é o super perfeito. Lembra? Jesus disse, eu não vim para os sãos, vim para os doentes. Se uma pessoa é perfeita, já não precisa de Jesus. Não existe ninguém nessa condição. O que Jesus quis dizer é isso, né? Principalmente eu e pessoas como eu. Mas se ainda assim você fala, não, mas não está certo, tudo bem que ele cuida de pessoas, mas não podia ser ordenado pastor? Essa pessoa não podia ser nada de destaque ou de que tivesse algum tipo de mérito, de uma palavra que designa essa pessoa, né? Porque ele foi um criminoso. E eu queria ler com os irmãos, eu queria falar de duas pessoas importantíssimas na Bíblia. E eu queria falar com os irmãos sobre isso. Abra comigo aí, se você tiver a Bíblia, Êxodo 2:11. Nós vamos falar de Moisés. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos, os hebreus, né, que eram os escravos, e viu os seus laboradores penosos, os seus labores penosos, né, seu trabalho penoso. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e se escondeu. E o escondeu na areia, enterrou o corpo do egípcio. Saiu no dia seguinte e eis que dois hebreus, né, dois irmãos, né, do mesmo povo, que ele foi criado por Faraó, que dois hebreus estavam brigando, e disse ao culpado, por que espancas o teu próximo? O qual essa pessoa, que os dois hebreus, né, estavam brigando, um deles teoricamente assim, estava errado na situação, e esse que estava errado respondeu, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste ao egípcio? Aí a palavra diz, temeu, pois, Moisés e disse, com certeza o descobriram.
Bom, meus irmãos, veja bem que Moisés, ele foi criado com a filha de Faraó, né? Ela foi criada pela filha de Faraó, ela o adotou naquele sacrifício das crianças que houve lá em Êxodo, e ela, a filha de Faraó, o criou como filho. Ele foi tratado como príncipe do Egito. Um belo dia ele descobre que é um hebreu e que aquele povo escravo todo que estava ali eram seus irmãos, né? E ele vê um egípcio, imagina o seguinte, os escravos que construíram aquelas pirâmides gigantes, aquelas coisas todas, eles trabalhavam forçadamente, né? Era um costume da época e até bem pouco tempo. Pessoas de bem, pessoas que eram consideradas de bem na sociedade, elas tinham escravos. Curioso isso, né? A Bíblia até trata deste assunto, podemos um dia falar sobre isso. Então, eles eram escravos do povo egípcio que os alimentava, mas eles eram escravos e precisavam trabalhar e trabalhar pesado. Então, Moisés viu um homem ali castigando, talvez chicoteando ou batendo em um dos escravos, quem sabe porque estava de corpo mole, trabalhando mal, ou porque esse homem era rígido, né? E ele olha para um lado, olha para o outro, vê que ninguém está olhando e mata aquele egípcio e ainda por cima enterra o corpo. E ele pensava que não seria descoberto, Moisés. E no dia seguinte, ele começa a querer apartar, ser ali um líder no meio do povo, e o próprio povo fala com ele: quem te colocou como juiz? Quem te colocou como intermediador aqui entre nós? Você está pensando em me matar também, como você fez com aquele egípcio? Então veja que ele foi julgado e condenado e apontado pelo seu próprio povo. E aí no versículo a seguir ali, a palavra diz que, temendo que Faraó descobrisse esse crime dele e o matasse, ele foge. E aí futuramente ele tem aquela visão da sarça ardente, Deus fala com ele recebe aquela missão. Mas veja bem, Moisés, ele cometeu um assassinato e ocultou aquele corpo. E depois disso, Deus o chamou, Deus tocou, ele ali se rendeu à vontade de Deus e fez aquilo que Deus o mandou fazer, deixando para trás a vaidade, que ele poderia talvez querer ser um faraó, porque ele era príncipe, né? Ele poderia querer ser alguém importante ali no Egito, mas ele abre mão daquilo tudo e segue ao que Deus lhe ordenou. Esse homem escreveu o Pentateuco, né? São 5 livros primeiros da Bíblia. Há quem diga que é dos livros considerados sagrados na face da terra. Se você olhar aí no seu Google, dos livros considerados sagrados, o livro mais antigo da terra é o Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés. E também há um consenso assim de que todos os outros livros considerados sagrados, eles foram baseados todo ou parte no Pentateuco. Então o Pentateuco, para a humanidade, ele é o princípio da busca por Deus. Ele é a base de todas as religiões, digamos assim. Todo ou parte de todos os outros livros considerados sagrados vem do Pentateuco. E Moisés, então, aquele homem que tocou ali e abriu o Mar Vermelho, a coisa mais maravilhosa, o homem que recebeu os 10 mandamentos. Lembra qual foi o primeiro mandamento? Não matarás. Este homem havia matado. Esse homem, ele cometeu um crime, mas depois ele mudou de vida. A Bíblia fala muito disso, de pessoas que mudaram de vida. Aliás, esse é o maior fundamento da fé cristã. É uma pessoa abrir mão, né? Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Esse é o fundamento da fé cristã. É nós deixarmos a nossa velha vida e agora não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É claro que não é assim tão simples, mas como Paulo disse, não que eu tenha alcançado, mas sigo para o alvo, né? A fim de alcançar a estatura do varão perfeito. Qual que é a estatura do varão perfeito? Jesus Cristo.
Então, não que eu tenha alcançado, mas eu sigo para o alvo. Então, meus irmãos, a Bíblia está repleta disso. Nós estamos falando de Moisés. Moisés, ele é tão importante, que houve uma transfiguração de Jesus, e ele ficou todo luminoso, né, num monte, junto com os apóstolos, e apareceu para ele Elias e Moisés. Moisés foi uma representação muito simbólica daqueles que vão ressuscitar após a morte, né, e Elias daqueles que serão transladados. Então são dois personagens importantíssimos, né? Moisés, incrivelmente importante, inclusive para o povo judeu, digamos assim, né? Eles ainda não, os que não são messiânicos, se não acreditam em Jesus, para eles Moisés é, digamos assim, o top de linha. E este homem, ele teve, antes da sua, digamos, conversão, antes de seguir o caminho ditado ou guiado por Deus, ele cometeu um crime de assassinato. Tá? Não estou de maneira nenhuma querendo achar que um crime é uma coisa boa. Estou só dizendo que, pelo Evangelho, há possibilidade de uma pessoa, mesmo tendo cometido o crime, se tornar uma nova criatura. Eu quero falar com os irmãos sobre um outro personagem. Esse é incrível. Esse é incrível. Paulo. Pode abrir, por favor, se você tiver uma Bíblia, em Atos dos Apóstolos, né, capítulo 9, versículo 26. Tendo chegado a Jerusalém, Paulo procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Olha que interessante. Paulo, ele era perseguidor de cristãos, né? Talvez você já esteja cansado de saber disso. Paulo, ele perseguia e executava cristãos, né? Ananias, que foi quem operou o milagre, que ele voltou a enxergar, porque Paulo, quando viu um clarão, Jesus aparece para ele e Jesus fala: Saulo, Saulo, que ele tinha o nome de Saulo antes, por que me persegues? Jesus fala: por que me persegues? Porque ele perseguia os cristãos, né? Os pequenos cristos. Cristão significa pequeno Cristo. E ele diz assim: por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar-se sobre os aguilhões, ou contra os aguilhões. Né? Então ele diz assim: não me resiste não, porque esses aguilhões são uma espécie de arreio para amansar cavalo bravo. Então ele diz assim: não tenta resistir a mim não, porque eu sou Deus, eu quero que você passe a viver comigo, né? E ele aparece para Saulo. Saulo cai do cavalo e começa a falar ali coisas sobre esse Jesus que ele perseguia. As pessoas, os soldados que estavam com ele, o levam até uma taberna, um lugar lá, e deixam ele cego, né? E aí Jesus, ele fala para um cristão chamado Ananias, dizendo assim: vá até o lugar, porque lá tem um servo uma pessoa que vai ser usada na minha obra. E ele fala quem é, e Ananias fala: meu Deus, esse homem persegue os cristãos. E Paulo: não, eu tenho um propósito. E Jesus fala: eu tenho um propósito, e Ananias vai e opera ali o milagre. E a partir de então, Paulo começa a buscar Jesus. Aí olha que curioso, esse versículo aqui que eu li, ele fala que quando ele vai a Jerusalém, ele vai em busca de encontrar com os outros apóstolos, dizer: olha, agora eu sou cristão, agora eu estou junto. Mas todos o temiam, ninguém acreditou, todos achavam que ele estava se passando por cristão para justamente descobrir onde eram os esconderijos, onde eram as casas dos cristãos, para continuar perseguindo aqueles que eram cristãos, né? E esse Barnabé, ele é o único mais ousado que fala: não, vem cá que eu acredito na sua conversão. E ali apresenta aos outros apóstolos e conta aquela história. Se você não viu, eu sugiro que você veja o filme Paulo.
Acho que é Paulo, apóstolo de Jesus, uma coisa assim. É um filme recente. Até aquele mesmo ator que fez acho que é Jim Caviezel, né? Eu não sei o nome do cara direito. O que fez o Paixão de Cristo é o que faz o papel de Lucas nesse filme. E ele nesse filme, Paulo, uma coisa curiosa sobre Paulo é que ele menciona um tal espinho na carne, né? Que era alguma coisa que ele tinha pedido e orado a Deus para que o livrasse, mas Deus não o livrava daquilo. Tem pessoas que dizem que pode ser que ele começou a perder a visão, porque Lucas justamente precisava escrever para ele. Tem outros que pensam que pode ser a culpa que ele sentia pelos crimes cometidos. E neste filme, é curioso dizer, Paulo estava preso em Roma e tinha sido levado, né? Ele se despediu, Deus o revelou, o Espírito Santo revelou a ele que ele seria preso e ele se despede dos irmãos lá na Judéia e vai para Roma como prisioneiro. E Roma começa nessa fase que ele começa ali a fazer suas escritas, suas cartas, né? E Atos dos Apóstolos também. Roma já perseguia os cristãos. Então no filme você vai ver, se já não viu, que os cristãos eles eram queimados. Eles iluminavam a cidade com os corpos dos cristãos queimados e perseguidos. Era terrível, uma fase terrível da história, né? Os irmãos que morreram, que foram mártires, né, para trazer essa palavra até nós, né? É uma coisa muito, muito profunda da gente pensar, né? Que muitos morreram para trazer essa palavra até nós. E nesse filme, você vai ver que curioso que Paulo sempre, na ótica do filme, que esse espinho na carne seria as lembranças dos crimes. Ele lembra de crianças, ele lembra de mulheres, ele lembra de velhos, pessoas que cavalaria passou por cima, que eles invadiram lugares de cristãos. E eu fico um pouco emocionado porque eu me lembro do final do filme, mas não vou dar nenhuma dica de nada, não. Então, Paulo foi um homem que era criminoso e perseguidor de Cristo. Talvez você possa questionar, Moisés ainda não tinha os 10 mandamentos. Tinha. Vamos lembrar que Caim e Abel, né, quando ocorreu o primeiro crime, Deus ali já demonstrou e já não se agradou, né? Então, essa questão do crime, quando Jesus, por exemplo, foi crucificado, havia a pena de morte para crimes até mais leves. Então, hoje não é diferente daquele tempo. Não, mas naquele tempo podia matar? Não, poxa, não é isso. É a mesma coisa, vida é vida, naquele tempo e hoje. E daqui a 1000 anos será a mesma coisa se nós estivermos aí. Então Paulo, ele era um perseguidor, era um tremendo de um assassino. E esse homem se converte, e mais de 70% ou 70% do Novo Testamento foi escrito por este homem. 70% do Novo Testamento foi escrito por este homem. E ele é um apóstolo de Cristo. Na visão teológica daquela época, né, digamos assim, apóstolo é quem teve convívio com Jesus. E ele foi, digamos assim, chamado como apóstolo pelo próprio Jesus, que apareceu para ele. E na Bíblia dá a entender que tudo que ele aprende depois, de alguma forma, Jesus apareceu para ele e ensinou a ele diversas coisas. Ele deixa entender isso. Inclusive, ele deixa entender que ele foi levado ao terceiro céu. Ele foi levado por Jesus, onde ele viu ali maravilhas indizíveis, coisas que não são lícitas aos homens mencionarem. Então, Paulo, este homem que antes, na sua vida pregressa, antes de se converter, ele foi um criminoso terrível, temido. Ele se tornou um grande homem de Deus. Vamos voltar então àquele traficante ou aquele grande criminoso que talvez daqui a uns dias, uns meses, uns anos, saia da cadeia, por exemplo, se converta e se torne um grande homem de Deus. Isso é possível? Não só é possível, como é desejável. A igreja costuma dizer que ela abomina o pecado, né? A igreja não gosta de crime,
não gosta de traição, não gosta de maledicência, não gosta de sentimentos ruins, mas ela gosta das pessoas que têm esses problemas. Ela abomina o pecado, mas ama o pecador e o chama para sair da vida de pecado e viver uma nova vida com Cristo. Então, meus irmãos, baseado na palavra, baseado na Bíblia, nesses dois, tem outros personagens, mas eu não quero mencionar, até porque são personagens até mais polêmicos, né? Como o caso de Manassés, o próprio Davi, né? Cometeram coisas terríveis e tiveram seu momento de reencontro ou de busca, de clamar a Deus, olha, eu errei, mas eu não morri ainda, eu quero viver uma vida com o Senhor, eu quero a sua presença. Me tira tudo, mas não tira a sua presença. Eu não estou de maneira nenhuma fazendo nenhuma apologia ao crime. Acho que deixei bem claro, a igreja abomina o pecado, abomina o crime, mas ama o pecador e o chama para uma nova vida. O que isso quer dizer? Que você e qualquer pessoa pode ser uma grande pessoa, pode ser a maior conquista que existe. Não é um título de pastor, isso não significa nada. Como eu disse, isso não é nem título, isso é uma função. Não é o título de, aquela pessoa ali é tão bacana, tão legal, tão sensacional. Porque isso são reconhecimentos aqui na terra, são reconhecimentos dos homens. A maior de todas as conquistas é nós nos tornarmos co-herdeiros com Cristo, nos tornarmos filhos de Deus, deixarmos de ser criatura de Deus e nos tornarmos filhos de Deus. Então esta é a maior conquista. E ela está à disposição, imagina, se eu posso crer à luz da palavra que eu tenho essa oportunidade, lógico que é muito mais difícil, com todos os defeitos que eu tive e ainda tenho, coisas que eu tenho que mudar dentro de mim, porque eu tinha um caráter tão torto, né? Eu reconheço, eu sei disso, e é difícil eu conseguir mudar, é uma luta diária. Lembra Paulo dizendo, não que eu tenha alcançado, mas sigo para o alvo, né? Buscando a estatura do varão perfeito. Eu sei que é mais difícil para uma pessoa tão torta, uma pessoa tão defeituosa como eu. Mas olha só, se eu posso crer, se eu posso ter essa esperança de viver uma vida eterna, de viver uma vida junto ao Pai, imagine você. Talvez você não se ache digno. Eu vejo muito aquelas pessoas que falam assim, primeiro eu vou consertar isso da minha vida, depois eu vou consertar aquilo outro, aí depois eu vou buscar a Deus, porque Deus não vai gostar de me encontrar desse jeito, né? Jesus falou, venha como estais. Venha da maneira que você está. Você pode ir para Jesus cheio de ódio no coração? Aí talvez eu vai dizer, não, cheio de ódio? Pode. Ele falou, venha do jeito que você está. Você pode vir para Jesus, ou ir para Jesus, né? Desejando mal para os outros? Pode. Você pode ir para Jesus fazendo um monte de coisas erradas? Pode. Cheio de ódio no seu coração, você pode ir para Jesus. Porque ele disse, venha como estais. E ele vai retirar o fardo que está nas suas costas e vai mudar o seu coração e mudar a sua vida, né? Tirarei seu coração de pedra e colocarei em vós um coração de carne. Então você pode, sabe? Satanás é tão sujo que ele costuma dizer assim, não, ele sopra no ouvido da gente, você não é merecedor, não, você não pode ir para Jesus, primeiro conserta isso, conserta aquilo. Jesus chamava ele de inimigo das nossas almas, de acusador. Satanás não quer que você vá para Jesus. Enquanto que Satanás, é muito interessante isso, uma pessoa basta pegar um telefone, desejar mal a alguém ou fazer uma pequena fofoca,
ela já está ali trocando uma figurinha com Satanás, né? E Satanás não exige que ela seja a pior pessoa do mundo, né? Tem até alguns filmes, algumas coisas que falam que Satanás é muito compreensivo, né? Ele aceita você com seus pecadinhos ou pecadões, está tudo certo. Mas quem disse isso, venha do jeito que você está, foi Jesus, não foi Satanás. Entende? A jogada de Satanás e às vezes de pessoas que estão próximas a você, você começa a ir a buscar a Deus, aí você começa a frequentar a igreja. Mas você tem aquelas coisas que não estão legais, você e às vezes as pessoas que estão perto de você também veem que aquilo ali, não, isso aí não é muito de Deus, não está muito certo. E você fica com vergonha de ir buscar a Deus. Quando Jesus falou, venha do jeito que você está. Entende? Ele não vai te deixar do jeito que você está. A palavra diz que quem faz a obra, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então não adianta você, primeiro eu vou consertar minha vida, depois eu vou para Jesus. Não, primeiro eu vou para Jesus e Ele vai consertar a minha vida. Meus irmãos, a coisa mais maravilhosa do mundo, eu hoje não poderia viver sem ter a fé que eu tenho. Quando a minha fé dá uma enfraquecida, porque tem dias que a gente está mais baqueado. Aí parece que tudo está desabando, que não tem chance mesmo, que não tem jeito mesmo. Eu quando acordo de manhã lembro que eu sou o Guilherme de Pádua. Não tem jeito mesmo. Então não vai ter jeito mesmo. Eu vou terminar debaixo da ponte ou numa cama de hospital com os médicos me beliscando. Tem uma noção? Mas quando eu deixo a fé entrar, a palavra diz que a fé é como um grão de mostarda, que é a menor das sementinhas, é uma coisa assim, miudinha. Quando você tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você disser para este monte, se lança no mar ou muda daqui para lá, isso vai acontecer. Eu estou tentando ter essa fé do tamanho de um grão de mostarda. Vale a pena, meus irmãos. Vale a pena. Se isso é possível para mim, se isso é possível para o pior bandido que está no presídio, é possível para você. Que o sangue de Jesus esteja sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe.